Vamos dar continuidade, mas antes disso eu fiz alguma besteira aqui que eu acabei pausando o vídeo e acabei a resolução do exercício, então eu vou voltar só com a explicação. Aqui na letra C, eu ia coletar a imagem para nós observarmos como que nós vamos fazer o cálculo dessa distância, que é a distância H. No caso, eu acabei até chamando de B aqui, né? Mas na verdade é H. Então, com a lei dos senos, na verdade, o que que eu fiz? O H está voltado para o 113 e o 12 está voltado para o 36,9. Então, com isso, eu já calculo a distância H. Como a decomposição da força aqui vai ter uma componente vertical que está diretamente sobre a linha do momento, do braço de alavanca, então ela não vai gerar um momento. Então o momento vai ser gerado com a força horizontal e essa distância vertical. Depois na letra D, ele solicita usar o princípio dos momentos com a força posicionada sobre o ponto D. E aí o ponto D está aqui agora no chão. E essa distância B nós já tínhamos calculado ali anteriormente. Então eu peguei esses valores, copiei aqui e nós usamos as relações dentro deste triângulo aqui agora. Que aí eu consigo calcular qual é essa distância B, né? Na decomposição da força eu vou ter uma força vertical e uma horizontal do mesmo jeito que está aqui. Só que agora eu vou arrastar ela ao longo da linha de ação da força, né? Lembrando que essa linha está aqui, então eu arrasto essa força ao longo dessa linha de ação e a partir disso eu consigo calcular qual é o momento, né? Através da lei dos senos eu descubro o valor de B e depois eu multiplico pela força agora vertical, porque a vertical vai estar aqui e a distância vai ser horizontal. No final ele pede para calcular também esse momento, mas agora a partir de uma vertente vetorial, então através do produto vetorial. Depois nós temos esse exemplo aqui, que ele é um exemplo de um microscópio de força atômica, só que eu resolvi ele porque ele é muito semelhante a uma viga em balanço. Então observem que eu tenho aqui uma distância horizontal, uma distância vertical do ponto A até o C, ou do B até o C, e do ponto A ao B. Então, a partir disso, eu posso usar diretamente uma interpretação vetorial ou a interpretação escalar, onde a força horizontal vai ser multiplicada pela distância vertical e a força vertical pela distância horizontal. Interpretando que essa força gera um momento horário e essa força daqui gera um momento anti-horário. Então, o 12 é negativo e o 1,5 vai ser positivo. E agora seguimos. Então eu tenho aqui essa situação onde eu tenho uma força aplicada sobre esse membro B exatamente no eixo dele. E eu tenho essa distância AB. E nós queremos agora descobrir uma expressão geral que determine o momento sobre o ponto A em relação a essa força que foi aplicada. Esse aqui é um pouco mais complexo porque ele é totalmente algébrico. Então observem o seguinte. Para calcular a distância aí de A até B, o vetor RAB, que é o vetor que eu vou utilizar, eu preciso dos pontos A e B. O ponto A eu sei que é 0, 0. O ponto B, observem, eu vou até ampliar aqui, ó, o ângulo alfa está aqui. Ele está bem pequenininho. Então o seno dele está relacionado ao... O seno dele está relacionado à componente horizontal. Então eu tenho aí 1 vezes cosseno de alfa, ou melhor, 1 vezes seno de alfa, e depois eu tenho a minha componente em y menos 1 vezes o cosseno de alfa. Então com isso eu tenho os dois pontos e consigo calcular qual é o meu vetor RAB. Né, que basicamente aqui é muito intuitivo, já seria diretamente, né, o ponto B. Então, seno de alfa I menos cosseno de alfa em J. Então, esse é o vetor RAB. Agora, para o ponto BC,
Isso daí é um pouco mais complexo. Observem que a linha de ação da força está diretamente sobre o elemento B. Então está sobre o ponto BC. Eu posso calcular o vetor unitário associado. Lembrem-se daquela... Vou colocar aqui como uma observação, né? Lembrem-se que a força ela é igual a F vezes o vetor unitário associado à direção. Nós já fizemos isso algumas vezes, então o mesmo processo nós vamos fazer aqui. Então, para isso, calculamos o vetor RBC. Observem que em x ele vai ser 3 menos 1 seno de alfa. Então eu tenho 3 menos... Eu não vou escrever 1, vou colocar o seno de alfa. E em y ele vai ser 2 mais cosseno agora. Então, mais 2 mais cosseno de alfa, em j. A partir disso eu consigo calcular o módulo desse vetor e construir um vetor unitário associado a essa expressão. Visto isso, nós escrevemos então a força BC. A força FBC vai ser igual ao módulo dela, que é 5, que está ali em cima, então 5 kN, vezes esse vetor aqui de cima, dividido pelo módulo desse vetor. Então, o módulo desse vetor é a raiz quadrada do quadrado de cada componente. Então, 3 menos seno de alfa ao quadrado, mais 2 mais cosseno de alfa ao quadrado. Então, a partir disso, eu tenho o valor da minha força. Posso colocar isso no meu determinante, né? Posso fazer o cálculo agora direto sobre o determinante. Então, a partir disso, nós conseguimos calcular o produto vetorial. Então, a gente vai fazer o seguinte: o produto vetorial da distância pela força vai ser igual ao determinante. Então, eu vou preencher primeiro os vetores. Observem que a distância, na verdade aqui não é BC, tá? É AB, porque o braço de alavanca é o AB. E aqui sobre o BC eu tenho a força. Então, o meu vetor AB é seno de alfa, cosseno de alfa. Então, tem aqui I, J e K. E o meu vetor FBC, nós vamos fazer uma coisa diferente. Observem que 5 sobre 3 menos seno de alfa ao quadrado, mais 2 mais cosseno de alfa ao quadrado, isso vai ser uma constante, porque é o módulo desse vetor. Então eu vou tirar isso dessa expressão para não ficar uma coisa muito carregada. E vou colocar aqui então 3 menos seno de alfa e 2 mais cosseno de alfa, 0. Eu vou fazer uma modificação aqui para arrastar essa expressão para cá. E aí eu vou ter aqui na frente dela o 5, que é exatamente o valor da força, e vou dividi-lo por essa expressão aqui, só que eu vou colocá-la bem menorzinha. Então eu posso fazer isso. Com isso, nós vamos fazer a multiplicação. Uma outra coisa que é relevante também, por que eu posso fazer isso? Porque tanto 3 quanto 2 vão estar sobre esses valores e multiplicado por 5. Quer dizer que todas as nossas diagonais, elas necessariamente vão estar sobre essa condição. Então eu posso fazer isso sem problema nenhum, tá? Vou traçar aqui as diagonais de sempre para nós observarmos uma coisa típica.
eu só vou obter valores em K, né? Os outros valores que não são em K vão ser sempre zero, porque eu estou no plano. Eu acho que a gente já chegou a fazer algum que não era no plano, e aí vocês viram que seria diferente disso. Então, deixa eu tirar essas figuras aqui. Então, que nós temos como resultado essa expressão aqui de novo, vezes então eu tenho seno de alfa vezes 2 mais cosseno de alfa. Depois eu tenho menos cosseno de alfa vezes 3 menos seno de alfa. Então isso é o que nós obtivemos aqui. Abrindo essa expressão, nós vamos obter, vou copiar isso aqui de novo. Então eu tenho aqui agora 2 seno de alfa mais seno de alfa vezes cosseno de alfa menos 3 cosseno de alfa mais cosseno de alfa vezes seno de alfa. Vamos só conferir aqui em cima. Imaginei que tinha algo errado aqui, é menos. Então, nessa volta, eu vou ter menos cosseno de alfa aqui, vai ser mais. Então, esse mais vai trocar aqui. Mais e menos. Ok, com isso, nós vamos cancelar aqui. Observem que eu percebi isso porque apareceu esse seno de alfa, cosseno de alfa. Geralmente esse tipo de expressão, quando vai ficando muito mais complexa, vai dar algum problema. Embora aqui seria 2 seno de alfa, cosseno de alfa é igual a seno de 2 alfa, mas também não ia resolver muita coisa. Enfim. Então temos esta expressão agora. E aí eu vou finalizar ela. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um foco aqui nessa expressão de baixo primeiro. Essa expressão de baixo, eu tenho 9 menos 6 seno de alfa mais seno de alfa ao quadrado mais 4 mais 2 cosseno, mais 4 cosseno de alfa mais cosseno de alfa ao quadrado. Então, seno quadrado mais cosseno quadrado é 1. E aí eu tenho 9 mais 1, 10, mais 4, 14. Isso aqui vai dar 14 menos 6 seno de alfa mais 4 cosseno de alfa. Aí agora sim eu tenho então, vou ter que jogar um para baixo. Ok, então agora eu tenho a expressão do momento. Então aquele momento em relação ao ponto A vai ser o seguinte: 5 vezes 2 seno de alfa mais 3 cosseno de alfa no numerador. No denominador, nós vamos ter 14 menos 6 seno de alfa mais 4 cosseno de alfa. E aí, eu trouxe essa imagenzinha aqui, porque a gente vai ter que reorganizar aqui, não está dando espaço.
Por que eu trouxe essa imagem? Porque lá na questão ele pede o seguinte. Vamos voltar lá em cima, só para reler. Determina o momento da força sobre o ponto A para qualquer posição entre 0 e 180 graus. Então, observem que vocês podem substituir aqui, ó, 0, 0, 0, 0. Se eu fizer isso, seno de 0 é 0. Então, eu vou ficar com 5 vezes 3, vai dar 15, 15, porque cosseno de 0 é 1, né? E aqui embaixo, aqui vai zerar. Então, eu vou ter 4, 14 menos 4 vai dar 10. Ou melhor, 14 mais 4, né? Vai dar 18. E aí eu vou ter raiz de 18, dá para simplificar. Então, esse vai ser o valor do momento em Newton por metro. Isso, Newton não, quilonewton. Quilonewton por metro. E aí eu posso montar um gráfico. Né? Com certeza você pode fazer todos os 180 pontos e montar um gráfico, ou você pode jogar num programa para te dar um gráfico, que é o mais recomendado, né? Bom, então esse aqui já foi um nível um pouquinho diferenciado. Vamos para o próximo, 4.12. Deixa eu só reorganizar isso aqui agora. Ok, reorganizado. Vamos para o 4.12, que é o nosso 4.10. E aí ele diz o seguinte: você tem esse pórtico ABC, ele tem uma polia sem atrito em C e ao redor dela um cabo enrolado. Determina o momento resultante sobre o ponto A produzido pelas forças do cabo, se W é igual a 5 kN nas 3 situações aí dadas. Então, nós temos aqui que W é igual a 5. E é a única coisa que nós temos. Então, vamos lá. Se eu tenho essa estrutura... Eu vou ter que copiar essa imagem aqui. Eu vou copiar ela para a gente analisar os ângulos. Então, observem o seguinte. Quando o ângulo é 0, eu vou ter isso daqui. Né? Nessa situação aqui eu tenho alfa igual a 0, então isso aqui é o meu T. Tem muito discretamente aqui um meio. Então quer dizer que eu tenho um meio de distância entre o centro da polia. Isso quer dizer então que a distância horizontal de B ou de A, né, até o peso W vai ser 2,5, porque é 3 menos meio. Né? Aqui eu tenho meio. Vou até desenhar isso aqui. Aqui até aqui eu tenho 0,5 metros. Então a distância desse cabo, ou melhor, desse peso até o ponto A é 2,5 metros. De modo semelhante, a distância agora de A até a barra, ou melhor, até o cabo do outro lado da polia vai ser 3,5, porque eu tenho o outro meio ali. Então com isso a gente consegue calcular. Como as duas forças são horizontais, é muito fácil perceber que ou melhor, horizontais não, né? Como as duas forças são verticais, é muito fácil perceber que a única distância que eu vou usar vai ser a distância horizontal. Então, a partir disso, considerando alfa igual a 0, eu tenho que W é necessariamente igual a T. Não há dúvida sobre isso. Então, para calcular o momento em A, eu vou simplesmente avaliar o giro. Essa força gira anti-horário. E essa força também vai ter essa tendência anti-horário, porque as duas são iguais. E nós temos duas opções nessa situação, que são as seguintes. Como eu tenho uma compensação de meio para a direita e meio para a esquerda, eu posso colocar as duas sobre o mesmo ponto.
E aí eu vou mostrar isso de forma numérica. Como as duas geram giros anti-horários, elas são positivas, então eu tenho a distância, que é 3 mais meio para T, mais a outra distância, que é 3 menos meio para W. Observem que, como W é igual a T, como está dado aqui, esses meios aqui eles vão se simplificar, né? Então eu posso usar o 3. Isso porque eu tenho W igual a T. Então, mas de qualquer modo, nós vamos obter isso, né? 3,5 vezes T mais 2,5 vezes W, que vai dar 6, porque T é igual a W. Então, 6W. Como W é 5, eu vou ter 6 vezes 5, que vai dar 30. Então, MA é 30 kN por metro. Então, bastante tranquilo. Em B, o que vai acontecer? Vou colocar a imagem mais para cá agora. Em B tem um grande diferencial, porque agora o ângulo alfa é 90. Então, essa tensão, ela vai estar aqui. Agora T é horizontal, porque alfa é igual a 90. Nessa situação, eu tenho que a minha força, ou melhor, o meu momento vai ser calculado agora com as duas distâncias, tanto a vertical quanto a horizontal. Mas é importante perceber também uma outra coisa. Não é necessariamente no centro, né? A corda passa aqui em cima. Então ela é 4 mais meio. E ainda nessa situação, importante destacar que T também é igual a W. Então, calculando o momento, nós temos o seguinte: a força horizontal vai gerar um giro anti-horário. E a força... Vou desenhar essa força aqui também. Essa força aqui, que é a força W, ela também vai gerar esse giro no sentido anti-horário. Então as duas são ainda positivas. Então observem que eu tenho aqui a distância W, que é 3 menos meio vezes W, mais a distância vertical, que é 4 mais meio vezes T. E aí, de novo, né, eles são T igual a W, então eu posso somar. E aí eu tenho 2,5 vezes W mais 4,5 vezes T, que isso aí vai dar 7 vezes W. Então, MA é 7 vezes 5, que vai ser 35 kN por metro. Na situação C, nós temos agora o seguinte: o ângulo é 30. Então eu vou deixar até do jeito que está aqui agora mesmo e vou falar o seguinte: esse ângulo agora é 30 graus. Então ele vai ser inclinado, mas aí o que vai acontecer? Eu vou ter uma força decomposta. Então eu vou ter uma componente vertical, horizontal, e uma componente vertical. Basicamente, então, eu vou fazer a soma das duas situações anteriores. Então eu tenho este T e este T, né? Observe então que a distância aqui
agora vai ser, todos vão gerar um giro anti-horário, né? Inclusive o peso W. Aí eu vou chamar o seguinte, aqui vai ser TX, aqui eu tenho TY e aqui eu tenho o peso W. Então esse momento agora, ele vai ser formado da seguinte forma: 3 menos meio para W, mais 3 mais meio para 3 mais meio para TY. E depois 4 mais meio para TX. Mas antes de continuar, observem que TY é T cosseno de 30 e TX é T seno de 30. Então isso aí vai fazer uma mudança importante, porque T é igual a W? Sim, continua sendo, mas agora ele vai ser decomposto em duas partes, ok? Então a partir disso, eu vou até dar uma afastadinha aqui para a gente já resolver aqui em cima mesmo. Então agora eu tenho que, ainda vou colocar aqui, né? T ainda é igual a W. Então W é 5, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então W é 5 e seno é meio. Aí eu vou substituir isso aqui em cima agora. Vou colocar de vermelho para deixar destacado. Então tenho 5 raiz de 3 sobre 2 e 5 sobre 2. Então esses são os valores agora desta soma. A partir disso, nós vamos somar, né? Então eu tenho 2,5 vezes 5, 3,5 vezes 5 raiz de 3 sobre 2 e 4,5 vezes 5 sobre 2. Fazendo essa soma, nós vamos obter um valor do momento igual a 38 kN por metro. Então, uma pequena dificuldade conceitual inicial, mas nada demais. Seguimos. Nesse segundo, nós temos ainda o mesmo porte, com a mesma estrutura, a mesma situação, mas agora a força do cabo não deve exceder ou melhor, né, o momento resultante sobre o ponto A, que é produzido pelas forças. Então o momento tem que ser menor ou igual a 20 kN por metro. Quer dizer, não deve exceder 20 kN. Então menor ou igual a ele. A partir disso, então, precisamos calcular qual é o maior peso. Então, qual é o maior W e qual é o alfa, qual o valor de alfa associado a ele. Então, nós vamos usar um argumento para calcular isso daqui. Eu vou pegar a mesma imagem aqui de cima, né? Afinal de contas, são todas iguais. Então, o argumento que nós vamos usar é o seguinte: para calcular esse momento que a gente já sabe que é 20, eu posso traçar o vetor posição de A até o ponto no qual eu quero calcular esse momento. E fazendo isso, eu vou traçar esse vetor de modo que ele faça um ângulo de 90 graus com a
o cabo com as forças. Então, o que eu vou fazer aqui? Nós sabemos ainda que T é igual a W, só que não sabemos quem é T e nem quem é W. Mas esse sistema de forças pode ser reduzido para esse ponto daqui. Então, eu teria aqui sobre esse ponto o meu valor de W, o meu valor de T também. Só que assim agora. Então, eu teria aqui T e aqui... aqui é o W, não vai dar para escrever, né? E aqui continua sendo alfa. E agora, se eu traçar um vetor posição, que vai encontrar... Então, isso aqui vai ser o meu vetor posição RAC. Ou a distância, né? Só que aí, observem o seguinte. O que vai acontecer? Eu vou ampliar um pouquinho para ficar melhor a visualização. Eu tenho aqui esse outro ângulo, que eu vou chamar de beta. Esse ângulo beta, ele está associado com A diretamente. Observem externamente, eu não vou desenhar agora, porque senão vai ficar muito complexo esse desenho. Eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. E aqui também. Porque eu tracei esse vetor posição de modo que ele faça 90 graus com esse outro vetor. Mas aí por que eu estou afirmando isso? Porque o ângulo alfa é um ângulo qualquer. Então eu consigo calcular o momento em relação a alfa exatamente quando, de forma escalar, quando eles estão fazendo aqui 90 graus. E aí eu vou tentar escrever isso aqui. Aqui eu vou ter os 90 graus. Então observem que eu tenho 90 graus em relação a alfa e eu tenho 90 graus em relação a beta. E nesse contexto eu tenho que esse ângulo médio ele é comum aos dois. Então eu posso dizer que esses ângulos alfa e beta que estão descritos aí são iguais. Então, assim, alfa é igual a beta. E qual é a relevância disso? É que beta eu consigo calcular. Beta é a tangente de 4 sobre 3. Né? E aí... tangente 4 sobre 3... Consequentemente, beta é a tangente inversa disso. E eu descubro esse valor, que vai ser 53,1. Então, aí eu consegui calcular qual é o valor do ângulo alfa. Isso aí já ajuda, porque agora eu consigo decompor essa força. E fazendo a decomposição, nós vamos ter aí... na verdade, não a decomposição de T, né, mas a decomposição de W. Porque observem o que nós vamos fazer agora. W vai ser projetado sobre T para termos duas forças aqui ortogonais à distância RAC. E a distância RAC nós já sabemos que é 5. Porque eu tenho um triângulo aqui, 3, 4, 5. Então, o módulo de RAC basicamente vai ser o teorema de Pitágoras. Não precisava nem escrever isso, mas eu estou colocando para ninguém se perder na hora de visualizar isso. Bom, a partir disso, então, o que eu tenho? O momento MA vai ser... Todos causam giros anti-horários, na verdade, né? Isso continua sendo uma verdade. E eu tenho então o seguinte: T cosseno de alfa eu vou multiplicar, que é o vertical, por 3. Depois eu tenho T seno de alfa, que eu vou multiplicar por
3 também. 3? Não, 3 não, 4. E agora eu tenho o W, que eu vou multiplicar por 3. Como T é igual a W, eu posso substituir toda essa nomenclatura pela mesma. Então eu ficaria com o seguinte: eu tenho W vezes 3 cosseno de alfa, 4 seno de alfa e 3. E eu sei que isso é igual a 20, porque ele já falou ali em cima. Então, a partir disso eu consigo calcular o valor de W, né? Então vamos lá. Alfa, nós já sabemos que é 53,1. Então, seno de 53,1 vezes 4, mais 3, mais 3 cosseno de 53,1, isso aí vai dar 8, 7,999. Então, eu tenho agora que isso daqui é 8. Então, W vai ser 20 dividido por 8, que é 2,5. Então, a força máxima, ou a carga máxima dada nessa situação, é de 2,5 kg, que é diferente do que foi dado ali anteriormente, né? E isso é muito intuitivo, porque aqui, ó, nós achamos 38 kN, 30, né? Mas a carga era de 5. Então agora a carga precisa ser menor. Seguimos. Estamos no 4.12. E aí ele diz que nós temos aí esse pórtico, né? Que ele é semelhante ao anterior, mas agora ele tem outras partes. Então, a capacidade de carga dele pode ser aumentada colocando um contrapeso Q no ponto D, como mostrado. O momento resultante sobre o ponto A devido às forças no cabo Q não deve exceder 20 kN por metro. Então, a partir disso, na letra A ele pede: determina o maior valor do contrapeso. Então, o contrapeso aqui é o Q. E ele faz uma sugestão: ó, considere W igual a 0 e determine Q, para que MA seja igual a 20 kN por metro. Seguindo essa sugestão que ele deu, o que vai acontecer? Se eu considerar W como 0, eu só vou ter a força Q, né? E nessa situação, então, o momento em relação a A vai ser simplesmente a força Q vezes a distância. A força Q que está aqui, ela gera um giro horário, então vai ser negativo. Então eu vou ter menos 2 vezes Q. Como eu já sei o valor de M que ele deu ali, que é 20, então eu vou ter que Q vai ser igual a 10. Simplesmente isso. Aí lembrando que o momento é negativo, né? Então menos 20. E, bom, essa é a letra A. Na B, ele pergunta com o valor de Q determinado na parte A, determine o maior peso que pode ser suportado e o valor correspondente de alfa. E aí nós entramos basicamente na mesma situação do que aconteceu no exercício anterior, né? Do que aconteceu aqui. Para determinar o alfa, nós vamos usar esse mesmo argumento daqui de cima. Aí eu vou copiar ele para jogar ali embaixo. Então, isso aqui vai ser o mesmo processo que nós fizemos antes.
E a partir disso nós vamos calcular agora o momento. Nós já sabemos que ele não pode exceder 20, porque ele já falou ali. Então, de forma semelhante ao que nós fizemos também no anterior, na verdade nós vamos juntar a parte aqui anterior com essa parte nova. Basicamente é isso que nós vamos fazer. Eu posso até copiar, na verdade, o que foi feito anteriormente. Então, para ganhar tempo, eu vou copiar. Isso daqui é o que nós usamos para calcular o MA lá em cima. Só que agora, o que acontece? Eu tenho a força Q também, né, que é o cálculo que nós fizemos ali anteriormente. E isso precisa ser igual a 20. Então, se nós relembrarmos aqui, a soma desse W dá 8. Então eu tenho aqui 8W, que vai ser igual a 40, porque passando 20 ali para o outro lado, vai somar com 20 que já estava no momento. Então eu tenho aqui que W é igual a 5 kN, que era o valor que nós tínhamos antes. Seguimos então. Eu trouxe esse aqui porque eu achei ele interessante. E aí nós temos a seguinte situação. Uma aeronave mostrada possui 3 motores, mas o motor da direita ele está desligado. Ou melhor, está oculto, né? E durante um teste esse motor é desligado. E se o impulso produzido pelos motores A e B é dado pelas forças mostradas aí A, FA e FB, onde FA tem só a componente I e FB tem uma componente tanto em I quanto em K. A partir disso, ele dá os pontos, né? Que são os pontos A e B, e pede, determina o momento resultante dos impulsos dos dois motores em relação à origem do sistema. Então a gente vai calcular o momento que é causado por essas forças sobre a origem. Então observem que assim vai ficar visível. Então eu tenho ali a origem O, e eu tenho aqui o meu vetor OA, e eu tenho aqui o meu vetor OB. Então a partir disso eu vou calcular qual é o momento gerado em relação a esse ponto O, que provavelmente deve ser um centro de gravidade ou algo semelhante. Então observem que as forças já foram dadas. Então eu tenho que FA é 30.000 libras. E agora eu vou calcular em relação a FA o vetor OA, que ele já deu, né? Que é 6i mais 25j menos 7k. Depois ele dá o vetor FB, que tem agora duas componentes. Ele tem 29.700 e também tem 4.000 em K. E o vetor ROB está dado ali também. Então, menos 80i mais 20k. Então, ele está diretamente sobre o plano XZ. Então, a partir disso, para calcular esse momento gerado, o que eu vou fazer
ROA vetorial FA mais ROB vetorial FB. Que isso vai dar, na verdade, dois determinantes, né? Então eu tenho IJK mais um outro IJK. Então no primeiro eu tenho 6,25 menos 7 com 30.000. No segundo eu tenho menos 80,020 com 29.700, 4.000. Bom, a partir disso, então, nós fazemos o cálculo desses dois determinantes. E aí, a gente já vê aqui que o primeiro dá 0, o segundo vai dar um valor e o terceiro vai dar 0. Depois eu tenho na volta 0, 0 e 25 vezes 30.000. Então daqui eu tenho o seguinte: menos 7 vezes 30.000 J menos 25 vezes 30.000 K. Isso para o primeiro determinante, né? No segundo eu vou ter 20 vezes 29.700. Aqui o primeiro dá 0, o segundo 20 vezes 29.700 e o terceiro dá 0 também. Então eu vou ter aqui em J. Depois na volta 0, aí o outro em J. E o I também dá 0. Então J mais 80 vezes 4.000 vezes J. Então os dois são em J. Ok. Aí somando então isso tudo, eu vou ter que o momento em relação a O vai ser o seguinte: 704.000 I, melhor I não tem I, é J, e 25 vezes 30.000 menos 750.000 K. Aí é isso aqui está em libra por pé. E aí nós obtemos então qual é o momento que está sendo gerado. Seguindo, nós estamos agora no 4.16, que também é muito interessante para nós. Coisas mais aplicadas à nossa prática. Então observem o seguinte: agora o nosso problema é tridimensional. Então eu tenho, na verdade ele já deu as forças ali bem desenhadas, né? Então eu tenho aqui essa força, esta e esta. FP está ok, porque elas estão em relação a um eixo que é o Y. Agora essa não. Essa daqui nós vamos precisar calcular essa força para descobrir a sua composição. Na verdade a gente já fez algo assim. Aonde que a gente fez isso? Aqui. Não, é semelhante, mas não é igual. É parecido. Ok, vamos lá. Deixa eu afastar isso daqui. Então, na primeira situação, a gente vai calcular em relação ao ponto B, que está aqui. Na segunda, em relação ao ponto O, que geralmente é o que nós queremos, tá? Então, precisamos calcular aí o vetor posição CA.
porque na verdade a gente precisa calcular vários vetores de posição, né? OB, OD, OC e também o CA. Porque para calcular a força T a gente precisa do vetor CA. Então vamos fazer isso. Percebam que o eixo está trocado, né? Então isso daí é um pequeno problema também. Então vamos lá. Começando pelos mais simples, vetor OB. Ou melhor, a gente vai calcular em relação ao ponto B, né? Nessa letra A. Essa aqui é a letra A em relação ao ponto B. Então, na verdade eu não preciso do BO aqui, né? Não preciso do BO. Eu vou precisar aqui. Acho que vale mais a pena a gente fazer outra coisa. Ó. Vamos escrever os pontos primeiro, porque depois a gente usa os pontos. O ponto A tem 12 em X, 18 em Y e 0 em Z. O ponto B está sobre o eixo Z com 16. O ponto C também está sobre o eixo Z com 36. O ponto D, ele tem 15 unidades em X, 0 em Y e também 36 em Z. Então A, B, C, D, O é 0, 0, 0. Então agora sim nós temos 3 vetores. Eu vou rabiscar essa figura aqui e depois eu crio outra para a letra B. Então, em relação ao ponto B, observem que a força P já não gera momento. Então ela já está descartada. Então eu vou precisar calcular aqui o vetor RBC e o vetor R, ou melhor, RBD e o vetor RBC. E são só esses dois, porque são as únicas forças. Mas observem que a força T está dada em CA. Então eu também preciso desse vetor aqui. Mas na verdade eu preciso do unitário de CA. Então vamos fazer isso também. Eu vou escrever aqui os vetores que nós precisamos. BC, BD e CA. Ok. Então o vetor BC vai ser... na verdade, deixa eu corrigir esse ponto B aqui. Eu fiz... Isso. Então vai ser BC, melhor. Vai ser 36 menos 16, que é 20. Então ele vai ser 20K. BD vai ser 15I mais 20K. E CA vai ser A menos C, ele é 12I mais 18J menos 36K. Então, ok. Temos os 3 vetores. Aí precisamos do módulo de RCA, que vai ser de 12 ao quadrado, mais 18 ao quadrado, mais 36 ao quadrado, então 42. Aí agora nós montamos então a força T. Vou arrastar isso aqui. Então vamos pontuar. Primeiro vetor, segundo vetor, terceiro vetor. E agora aqui a força T. E
T vai ser o 50 que está ali, vezes o vetor unitário de RCA, que vai ser 42, 12i, mais 18j, menos 36k. Então esse é o vetor associado. Agora, o que nós fazemos? Nós vamos calcular o momento, força, distância vezes força. Então, o produto vetorial de RBC por T e o produto vetorial de RBD por F. E até aproveitando, escrevemos a força F também. Vou escrever embaixo da outra aqui. Então, ó, F, isso aqui é vetorial, né? F está dada no eixo Y. Então, ela é menos 200 em J. Ok. Agora sim nós conseguimos calcular. Então, o momento em B será RBC vetorial T mais RBD vetorial F. Bom, com certeza eu vou precisar tirar isso daqui. Então vamos lá. Um produto vetorial em JK RBC só tem o K, que é 20. Ou melhor, T já é mais problemático, né? Então, T, ele tem coisas que podem ser tiradas desse... Sim, tem coisas que ele pode tirar. Então, eu vou tirar o 50 e o 42 do módulo. E vou escrever ali a força, né? 12, 18, menos 36. Ok. Isso aqui dá pra gente aproximar um pouquinho agora. Mesma coisa aqui. Então agora eu tenho RBD, tem 15, 20. E tenho a força F, que só tem o menos 200. Nessa não tem nada significativo para a gente tirar. Embora eu poderia até mexer um pouquinho nela, mas vamos deixar assim mesmo. E aí somamos. Então nós temos aqui, ó. Essa é a única que vai dar valor, que os outros são zero. Então observe que aqui eu tenho zero, aqui eu tenho zero. Então aqui zero, aqui zero. E aqui eu tenho menos 20 vezes 18i. Na segunda, também 2 zeros, menos 200 vezes 15k. E na volta anula todo mundo, né? 0, 0, isso. Todos são 0. Zero, zero, zero. Ok. A partir disso, então, nós vamos somar aqui 50 sobre 42 vezes menos 20 vezes 18i mais 20 vezes 12j mais menos 200 vezes 15k. Observem que esse menos 200 não tem nada a ver com a multiplicação da frente, tá? Cuidado com isto. Ok.
então achamos aqui o momento em relação a B. Vocês observem como que isso é trabalhoso, né? É fácil, é muito fácil, não tem dificuldade nenhuma aqui, mas é cansativo, é trabalhoso, então você não pode errar. Se você errar qualquer número aqui, já arrumou problema, né? Não tem condições de errar. Então, ok. O que nos sobra, então, vou até conferir se eu não errei agora que eu comentei, né? Eu tô falando que a gente até sente. Então aqui, troquei o 0 com 20. Agora tá certo. Então falta esse valor aqui, ó. 200 vezes 20 vezes I. Ok, vou acrescentar ele aqui. Então agora sim nós temos todos os valores. Então, menos 18, 12, 15 e 20. São todas as distâncias que nós temos. Então vamos lá. Somando isso daí, eu tenho valores em I. 200 vezes 20, menos 50 vezes 20 vezes 18 dividido por 42. Então, eu tenho 3.571I. Depois, nós temos J. J tá sozinho, né? Então, eu tenho aí 286 aproximadamente, tá? Tem 85,71. E no final, eu tenho K, que vai ser 200 vezes 15, que dá 3.000. Com 3.000 em K. Então, esse é o momento em relação ao ponto B. Agora, na letra B, eu quero o momento em O. Momento em relação ao ponto O. Vamos ver o que a gente consegue aproveitar de todas esses cálculos que nós fizemos aqui para tentar diminuir ao máximo o tempo de aula. Então, observe o seguinte, agora eu vou para o ponto O. Então, no ponto O eu tenho agora 3 forças, tá? Nem dá para desenhar todas aqui, mas eu vou tentar. Então, eu tenho uma força em relação a B. Eu tenho uma força aqui, ó, que ela vai acabar sobressaindo, né? Está dando para ver um pouquinho do roxo. Então, eu tenho essa força em relação a C. E eu tenho agora essa daqui, que é a força... Eu vou mudar a cor, para não confundir com os desenhos das forças. Eu vou pôr de laranja. Então, eu tenho essa força aqui. Então, observem que eu tenho aqui o vetor RB, ou melhor, ROB. Eu tenho aqui o vetor ROC e eu tenho aqui o vetor ROD. Então mudaram os vetores, né? Eu não sei se eu tenho todos eles escritos aqui, mas na verdade não precisa, né? Na verdade facilitou. Observem que os vetores OC, OD e OB não são na verdade os pontos B, C e D, né? Então o vetor OB ele é igual a 16K. O vetor OC também é fácil, né? Ele é igual a 16 mais 20, 36K. Vamos colocar isso aqui mais organizado. Então, aqui é o meu primeiro vetor, meu segundo vetor, e o terceiro vetor é o OD, que também vai ser igual ao ponto D, né? 15I mais 36K. Então, 3 vetores. Agora, a força T vai ser a mesma daqui, né? A força F também. Então, eu vou copiar as duas. E agora eu ainda tenho mais uma força, que é a força P. E a força P vai ser menos 100J. Do mesmo jeito. Então, agora produtos vetoriais.
Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte: o momento em relação a O é produto vetorial de ROB pela força P, mais o produto vetorial de ROC pela força T, mais o produto vetorial de ROD pela força F. Observem que nenhum deles nós calculamos. Parece que foi calculado esse daqui, mas não foi, tá? Porque era BC, não era OC. Então, precisamos fazer o cálculo de todos. Aí eu vou copiar isso aqui para ver se ajuda em algo. Pelo menos para ganhar tempo. Na verdade, agora são 3 produtos. Então, coloquei aqui todos os produtos para adiantar. E o que acontece? Grande parte deles se anulam, né? Então, nós temos aqui 50 sobre 42 vezes 16 vezes 100 em I é 1. E, na verdade, é o único que sobrevive aqui, né? Aqui eu tenho 0. Aqui eu tenho 0, 0. Na volta, sim, é o único que sobrevive. Então, no segundo determinante, eles estão na ordem, tá? Na ordem do que eu coloquei aqui foi os determinantes que eu coloquei embaixo. Então, no segundo, o que me sobra? Ou melhor, não está na ordem, não. Isso daqui não faz parte do primeiro, né? Isso daqui faz parte do segundo. Então, aqui sim, eu vou ter 50 vezes 42. Então, o primeiro, que é o ROB vezes P, eu vou ter 16 vezes 100. Ok. No segundo, que agora sim é esse 50 sobre 42, eu vou ter um valor indo em J, 12 vezes 36 vezes J, e depois eu tenho um valor voltando, que é o 18 vezes 36 vezes I. Então, em I e em J. E no último, eu tenho um valor indo, que é o menos 200 vezes 18K, e eu tenho um valor voltando, que é o mais 200 vezes 36 vezes I. Então, são esses dois valores que eu vou ter. Na verdade não é 18, não é 15. Ok. Agora os momentos, então, em relação a O, vão ser as somas desses valores. Somando eles, eu vou ter 8.030 em I, depois 514 em J e menos 3.000 em K. Então, esse é o momento em relação ao ponto O. Então, tenho mais 2 preparados aqui. E eles correspondem ao 3.18 do nosso livro. E aí ele diz o seguinte: a estrutura OAB é engastada no ponto O e suporta as forças de 2 cabos. O cabo CAD, então é um cabo só, né? Esse cabo aqui, CAD, e o outro que está aqui, né? O DBE. Então, eles passam por um anel sem atrito que está no ponto B e no ponto A. Se a força no cabo CAD é de 250 e a força no DBE
é de 100 newtons, então uso uma abordagem vetorial para determinar o momento de todas as forças dos cabos em torno de A e depois em torno de O. Então basicamente a mesma pergunta da anterior, só que agora numa situação talvez mais complicada, não sei. Aparentemente é a mesma coisa. Então vamos fazer isso. Qual é talvez o primeiro problema aqui? É que nós precisamos determinar os pontos, né? Então a primeira coisa a se fazer é determinar os pontos A, B, C, D, E, O. Então A, B, C, D e E. O eixo é o tradicional XYZ, mas observem que o X e o Y estão trocados. Ponto O, 0, 0, 0. Ponto A está sobre o eixo Z e tem 80 de altura. Então 0, 0, 80. Ponto B, mesma coisa, só que agora é 80 mais 120. Então 0, 0, 200. Ponto C sobre o eixo Y na parte negativa. 0 menos 60, 0. Ponto D sobre o eixo X positivo, 150. Ponto E sobre o eixo Y positivo. Então 150, mas agora em Y. Bom, espero que eu não tenha errado nada, fazendo rápido. E vamos lá. Para determinar as forças, é necessário que obter aqui os vetores relacionados a essas forças. Então eu vou precisar do unitário CA, do unitário DA, aqui em cima dos dois unitários também. No caso aqui do unitário ED e do unitário DB. Então esses são os vetores que nós precisamos. Então, vetor CA, vetor BA, vetor DB e vetor EB. Então vamos lá. CA é A menos C. E na verdade, né, são os contrários do que eu pus. Porque esse cabo ele está preso aqui nesses pontos A e B, né? Então ele vai gerar uma tensão no sentido inverso. Aí vamos só mudar então a ordem desses vetores. AB, AC, PD, B, E. Então AC é C menos A. AB é B menos A. Então é 120. D é D menos B. 150I menos 200K.
E B parece, tá? Cuidado. É 150J menos 200K. Então, agora nós precisamos dos módulos. Vou afastar para já colocar o módulo de cada um aqui na frente. Então, módulo de AC, módulo de AB, que já dá para ver que é 120, módulo de BD, módulo de BE. Módulo de AC é 60 quadrado mais 80 quadrado, vai dar 100. Módulo de BD é igual ao módulo de DE, vai ser 250 cada um. Então agora nós temos os unitários e aí podemos calcular as forças. Embora, né, eu tô fazendo isso tudo, mas na verdade não tem necessidade. Ó. Vamos analisar uma coisa aqui. A força, ou melhor, o braço de alavanca é esse. O vetor é RAB. E o que acontece? As forças aqui em volta, estou desenhando outras até que não existem, tá? Mas qualquer força nesse entorno, ela não gera nenhum momento, porque ela está sobre o ponto. Então, na verdade, a gente só precisa das forças RED e RBE. Então, a força BD e a força BE são os que nós precisamos. E aí ele disse aqui que essas forças são de 100 newtons. Então o módulo delas é 100 com o correspondente vetor unitário. Então eu tenho aqui BD 150i menos 200K dividido por 250. E aqui embaixo vai ser praticamente a mesma coisa, só que agora eu tenho aqui um J. Né? Basicamente é isso. Pelas relações do momento, o que nós vamos fazer? O momento em torno de A é igual a RAB vezes a força BD mais RAB vezes a força BE. Mas isso é igual, observem que o vetor posição é o mesmo. Então ele é igual a força BD mais a força BE. Então primeiro nós vamos somar essas forças. Então o somatório das forças é igual a 100 sobre 250 vezes 150i mais 150j menos 400K. Então agora sim nós calculamos o produto através do momento. Na verdade eu vou até copiar lá de cima. Então o determinante fica assim. Lembrando ainda, né, que tem uma multiplicação aqui na frente, que é o 100 sobre 250. E aí então nós temos 0 aqui e só não, aqui também. Então temos 3 valores para calcular
3 não, 2. Então isso aqui vai ficar da seguinte forma: 100 sobre 250 vezes 120 vezes 150J menos 120 vezes 150i. É o mesmo valor, né? Então nós vamos ter aqui esse momento em torno de A. Lembrando sempre que o momento é um vetor, tá? Embora eu não estou escrevendo. Então eu vou ter menos 7.200i mais 7.200J. Ok, essa é a letra A. Então, letra B será o seguinte. Agora em relação ao ponto O. O que que muda com o ponto O? É que eu vou acrescentar as forças em relação ao ponto A. Então, vamos ver uma forma da gente fazer isso mais resumida. Esse primeiro produto vetorial a gente vai acabar quase mantendo, tá? Mas vamos fazer o seguinte, ó. A primeira coisa que a gente vai precisar escrever vai ser agora o vetor que vai dar o braço de alavanca, que é o OB. Que é basicamente 200K, se eu não me engano. Isso, 80 mais 120 da altura, então 200K. Esse é o OB. Agora, a diferença é que eu vou precisar das outras duas forças, né, que eu não escrevi antes. São as forças agora AC e AB. Então, agora, as duas forças que faltaram... Força C, força B, eu lembro que era 250 cada uma, e agora vezes os seus vetores unitários. Então AC é menos 60 menos 80 dividido por 100. AB é 120K. Então não, AB não pode ser isso. É AD. Então AD é um vetor que eu não cheguei a escrever, né? Eu vou colocar ele aqui. Vetor AD é D menos A. Então 150i menos 80J. Vamos ver. Então precisamos do módulo dele também. Então o módulo de R AD vai ser igual a 150 ao quadrado mais 80 ao quadrado, e vai dar 170. Então 170, 150i menos 80J. O que vai acontecer aqui? De modo semelhante ao anterior, o momento em relação a O vai ser este daqui, só que com um diferencial. Agora eu tenho o meu braço de alavanca como OB. E o outro vai ser em relação ao A, né? Então ainda acrescento aqui nessa soma. Vou colocar aqui embaixo para caber. Só que agora em relação a OA. OA e os vetores mudam, né? Então agora eu tenho o AC e o AB. E aí observem o seguinte, do mesmo modo que foi anteriormente, eu tenho que ROB, ele é comum a FBD e a FBE.
Então essa conta aqui nós já fizemos praticamente. Só que agora tem o OA, também é comum ao FAC, assim como ao FAB. Então isso facilita um pouquinho a conta. Aí nós já fizemos a soma ali anteriormente, eu vou resgatar ela. Vocês, até aproveitando aqui o comentário, vocês estão vendo que é bastante simples, mas... Bom, eu espero que seja bastante simples, né? Mas é interessante que dá um certo trabalho, porque isso aqui envolve basicamente todos os conceitos que nós vimos até agora. Então, assim, desde a primeira aula, nós estamos na aula 11, se eu não me engano, ou 12. Então, quer dizer, metade do semestre, você precisa saber ele para fazer isso aqui. E aí passa a ser relativamente simples, né? Enfim. Agora, isso aqui é o somatório da força, tá? Eu vou fazer de uma forma diferente isso daqui. Então, FOA, ou melhor, FBD mais FP é igual a isso aqui. Agora eu vou somar FAB com FAC. Então, FAB mais FAC vai ser ali o 250 sobre 100. Eu vou até mudar. Vamos pôr 25 sobre 10. 150 menos 60 dá 90 e 80 menos 80 dá menos 160J. Então ele não tem nada em K. Mas é isso mesmo? É a B e a C. Não, não é a B e a C, não é. É a C e a D. Ah, meu Deus. Pronto, agora eu escrevi tudo errado. C e a D. Vou até voltar para conferir. A C Gente, eu peguei o vetor errado. De onde que eu tirei isso? Eu coloquei aqui o vetor errado. Oh, meu Deus, é a C. É menos 60, menos 80, mas é J e K. De onde que eu tirei isso? Eu coloquei o negócio. Aqui é J e K. O vetor tá até certo. Ou melhor, o número. Agora o AD é a mesma coisa, é J e K. Ok. Vamos fazer isso aqui de novo. Provavelmente a única coisa que vai mudar vai ser o J e o K. Pronto, agora sim. Gente, eu escrevi aqui do lado, mas eu não olhei aqui, eu não sei o que eu fiz, enfim. Então, AC, voltando ali, né? C menos A, menos 60, menos 80. AD, D menos A, 150I menos 80K. Ok, agora sim. Módulo de AC é 100, módulo de AD é 170. Ok. Com isso, deixa eu já descer essa imagem aqui. Com isso, a outra teoria do que eu estava falando, né, continua tudo igual. Essa soma aqui a gente já tinha feito anteriormente, então agora é a outra soma, né? Então, eu tenho 200 e... o 250 é comum. Vamos deixar ele do lado de fora. Então, eu tenho 250. 150i sobre 170
mais, ou melhor, menos 60J sobre 100 e menos 80, vou dar esse símbolo aqui, então menos 8 mais menos 80 sobre 100 menos 80 sobre 170 em K. Pronto, agora sim. Então, disto daqui vai nos gerar dois determinantes, né? Um para o cálculo da primeira parte e outro para o cálculo da segunda. Então, para não gerar muita confusão aqui, vamos fazer da seguinte forma. Colocar esse aqui primeiro e colocar este daqui em segundo. E aí depois a gente soma normalmente. Então, no primeiro, nós temos o I, o J e o K. Na verdade, o primeiro a gente pode até facilitar e copiar esse daqui, ó. Eu já vou explicar o porquê. Observem, ó, que o primeiro é 100 vezes 250 vezes 150, 150 menos 400. A única mudança aqui vai ser do vetor OB, que o vetor OB é 200. Então, aqui eu vou ter 200. É essa que vai ser a diferença. Então, a partir disso, nós vamos ter quase o mesmo cálculo lá de cima. Só que agora vai ser 200 vezes 150 J. E aqui eu tenho menos 200 vezes 150 I. Então, essa aqui é uma mudança fundamental. Ali parece que era 120, né? Isso. Então, essa é a diferença. E isso tudo vai ser multiplicado por 100 sobre 250. Agora, no nosso próximo, eu vou ter aqui fora um 250. Vou ter o IJK normalmente aqui. O meu vetor é o OA. E aí, olhando aqui na figura, OA é 80, né? Mas eu tinha escrito esse OA em algum lugar aqui também. Bom, pelo jeito não. Mas vou colocar aqui então. Esse vetor, ele é 80K. Então tenho 0, 0 e 80. Agora embaixo vai complicar um pouco porque a gente vai ter números mais complexos. Eu vou ter 150 sobre 170 menos 60 sobre 100. E aqui eu vou ter a soma de menos 80 menos 80 dividido por 100 e dividido por 170. E vou copiar os dois primeiros. Então aqui eu tenho 0, 0. Na volta também.
que é muito bom porque é o principal que seria mais problemático de calcular. Então, indo, eu vou ter aqui 250 na frente, 80 vezes 150 sobre 170 em J, menos vai dar mais, 80 vezes 60 sobre 100 em I. E agora eu preciso somar esses resultados aqui de baixo com os dali de cima. E aí eu vou obter o meu momento em O, ou em torno de O. Então vamos lá. Se a gente olhar em cima, eu vou ter aqui valores contrários, 33 zeros. Ok. Então eu tenho aqui 12.000 I negativo, mais 12.000 J. Esse daqui também vai dar 12.000 I. E agora eu tenho esse J. Que vai dar 17.647 J. Então o que a gente vê? Esse vai com esse. Então sobra só J. Somando, eu vou ter 29.647 em J, né? Em Newton por milímetro. Só conferindo aqui, isso mesmo, Newton por milímetro. Então, agora sim, a gente acaba esse cálculo. Eu tinha deixado mais um aqui, que é relativo a essa estrutura. Só que a gente já está avançando bastante, já está dando 1h40. Eu vou deixar esse daqui. Talvez eu deixe ele para vocês resolverem e siga, para não ficar tão extenso essa aula, porque a gente ainda tem que fazer a parte 4.2, 4.3, 4.4. E nesse ponto eu preciso que nós façamos isso de uma forma mais objetiva. Então eu vou encerrar esse vídeo aqui e no próximo a gente continua com a parte teórica do 4.2, 3 e 4.